Boa noite a todos. É com muita satisfação que hoje iniciaremos um ciclo de entrevistas com importantes organizações que promovem serviços de utilidade pública. Esse é um projeto promovido pela Grande Secretaria de Família e Ação Social, dentro da Coordenadoria de Acolhimento do GOSP, intitulada Precisamos Falar sobre Isto. Hoje, estamos com membros do Narcóticos Anônimos que falarão a respeito da Irmandade e de suas experiências pessoais. Por razões óbvias, manteremos o anonimato dos membros convidados e utilizaremos nomes fictícios. Boa noite, Maicon. Boa noite, meu nome é Maicon, eu sou um adicto em recuperação. Eu não uso drogas há 14 anos, 9 meses e 15 dias. Primeiro agradecer a Grande Oriente de São Paulo pela ter a oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa Irmandade, que é Narcóticos Anônimos. A gente vai falar aqui como nos encontrar, como funciona, né? E vamos tirar algumas dúvidas no final. A gente vai abrir para perguntas. Lembrando que aqui a gente é um serviço totalmente abnegado. Em NA a gente não recebe nada por esse tipo de trabalho, né? Eu vou pedir para meus amigos estar se apresentando aqui. Boa noite, eu sou o Kleber, sou um adicto. Falei 27 anos, 10 meses e 10 dias que eu não faço uso de nenhuma substância. Boa noite, eu me chamo Cíntia, eu sou uma adicta em recuperação. Eu não faço uso de drogas há 5 anos e 1 mês. Bom, vocês viram nós nos apresentando como adictos, né? Adicto é simplesmente um homem ou uma mulher cuja vida foi ou é controlada pelo uso de drogas, né? Agradecer novamente. Nossa ideia de vir aqui de explicar para vocês o que é NA e ter uma oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a nossa Irmandade, que milhões de pessoas, que é uma Irmandade mundial, né? Nós vamos passar um vídeo que é muito mais explicativo. Mas ele é uma Irmandade mundial, a gente está em mais de 144 países, né? A gente teve mais de 5 mil reuniões aqui no estado do Brasil. A gente vai estar passando um vídeo que é muito mais explicativo, depois meus amigos vão falar um pouquinho das experiências deles, depois nós vamos estar respondendo as perguntas pelo apresentador. Perfeito, muito obrigado. Olá, você já ouviu falar de Narcóticos Anônimos? Convidamos vocês a percorrer nossa história, quem somos, como nosso programa funciona, quem pode participar e muito mais. Vamos lá? Narcóticos Anônimos, NA, surgiu em 1953, no sul da Califórnia, a partir do programa de Alcoólicos Anônimos. Durante os primeiros 20 anos, NA cresceu lentamente. Nos anos 70, a sociedade começou a perceber que os problemas com drogas haviam se tornado um grande transtorno e passou a procurar respostas. A Irmandade continuava a crescer e, em 1972, NA adquiriu maturidade com a abertura do Escritório Mundial de Serviço em Los Angeles, o que permitiu o surgimento de grupos em grandes cidades dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Narcóticos Anônimos publicou seu próprio livro em 1983, chamado de O Texto Básico, que resultou no crescimento explosivo da Irmandade e na época já contava com 3.000 reuniões semanais. Até 2024, Narcóticos Anônimos encontrava-se presente em 144 países, realizando mais de 72.000 reuniões por semana. No Brasil, existiam mais de 5.000 reuniões por semana. Esse número cresce rapidamente. Os folhetos informativos e livros estão disponíveis em mais de 50 idiomas e em processo de tradução para outros, e o nosso texto básico passou a marca de 12 milhões de livros vendidos. Novos livros têm sido desenvolvidos e publicados sobre como permanecer em recuperação. O que é Narcóticos Anônimos? NA é um programa de recuperação viável, uma irmandade sem fins lucrativos, de homens e mulheres, para quem as drogas se tornaram um problema maior. Para ser membro de NA, não existem restrições sociais, religiosas, econômicas, étnicas, de nacionalidade, gênero e condição social. Não há taxas ou mensalidades. O único requisito é o desejo de parar de usar. NA não é filiado a nenhuma outra organização, outros programas de 12 passos, centro de tratamento ou instituições penais, políticas nem religiosas. Como organização, NA não emprega conselheiros nem terapeutas e não possui instalações para internação ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviços sociais, vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos ou médicos. Mas o que NA oferece?
NA oferece um ambiente saudável, no qual os adictos possam se ajudar mutuamente a parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Termos utilizados na Irmandade. Reuniões abertas. As reuniões abertas servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reuniões fechadas. As reuniões fechadas são para as pessoas que têm problemas com drogas ou pensam que têm um problema. Tempo limpo. É o termo utilizado que expressa o período de tempo sem o uso de drogas. Drogas é qualquer substância que altera a mente e o humor, inclusive o álcool e a maconha. Lembramos que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre nicotina, cafeína ou açúcar. E o uso de medicação prescrita e tomada sob a supervisão de um profissional não altera a recuperação em NA. Adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. A nossa experiência demonstra que os adictos que não encontram o caminho da recuperação podem terminar sempre em prisões, instituições ou em morte. Para Narcóticos Anônimos, a adicção é uma doença progressiva, incurável, que pode ser fatal. Considerar a adicção como doença é algo eficaz para a recuperação dos nossos membros. A adicção é derivado do inglês addiction, que significa vício, e do latim addictus, que significa escravo de. Aspectos da doença da adicção: físico, mental e espiritual. Aspecto físico: é o uso compulsivo de drogas. A pessoa é incapaz de parar de usar, uma vez que tenha começado. Aspecto mental: é a obsessão ou desejo incontrolável que leva o indivíduo a usar drogas, mesmo destruindo suas vidas. Aspecto espiritual: a pessoa se torna egocêntrica e pensa que poderá parar de usar quando quiser, porém as evidências mostram o contrário. Vamos citar alguns dos resultados da doença da adicção. Negação. Nega-se o problema com as drogas. Substituição. Substitui uma droga por outra, acreditando que o problema é com aquela droga específica. Justificação. Justifica-se o uso sempre alegando que, se fossem dadas determinadas condições, abandonaria o uso. Isolamento. Isola-se de pessoas e lugares com medo que descubram o uso, a não ser quando procuram maneiras e meios de conseguir mais drogas. Narcóticos Anônimos proporciona um processo de recuperação através da nossa rede de apoio. Uma das chaves de sucesso de NA é o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outros adictos. Os membros partilham suas conquistas e desafios para superar a adicção ativa e viver livres das drogas. A recuperação baseia-se na frequência regular, em reuniões e na prática de princípios espirituais, contidos nos 12 passos e 12 tradições de NA. Que são a admissão que existe um problema, a busca de ajuda, a realização de um profundo autoconhecimento, a admissão de defeitos a outro ser humano, a reparação pelos danos causados, a ajuda a outros adictos a se recuperarem. Atração em vez de promoção, autossustento, recusando contribuições de fora da Irmandade, a preservação de anonimato de seus membros perante a sociedade. Para saber mais sobre a Irmandade, acesse o site na.org.br. Lá você encontrará os endereços dos grupos, horário de reunião, telefone das linhas de ajuda, venda de literatura e muito mais. A nossa esperança é que este vídeo ajude o adicto a encontrar uma nova maneira de viver longe das drogas. E vocês têm um papel importante, sendo multiplicadores da nossa mensagem. E qual é a nossa mensagem? Um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Vídeo bem informativo foi aqui passado, né? E um dos serviços que é dentro do GNA, que a gente falando desse crescimento de Narcóticos Anônimos, é que a gente veio fazendo hoje aqui, que chama-se informação ao público. Como que surgiu esse tipo de trabalho? Antigamente as pessoas não sabiam o que era NA, como estava crescendo a sociedade em geral, e às vezes a gente saía do grupo, ia numa escola, numa instituição, falava o que era NA, e muitas vezes o grupo ficava desfalcado.
Hoje, a gente tem uma estrutura como essa aqui, que chama-se informação pública. A gente vai em escola, em empresas, em instituições, falar o QNA, como funciona, como nos encontra, tá? Qualquer tipo de trabalho que vocês quiserem mais informações sobre o NA, a gente tem outro tipo de trabalho que chama 132, que é a nossa linha de ajuda. É um serviço também voluntário, mas é um serviço 24 horas. As pessoas muito ligam lá, profissionais da área, familiares, ou próprias pessoas que têm problema com álcool e droga, para encontrar uma reunião mais próxima dele. A gente vai estar fazendo agora umas 2 partilhas pessoais. Eu vou começar com o Kleber, ele vai falar um pouquinho da experiência dele com o uso de drogas, como conhecer o NA e como que está a vida dele hoje. Olá, eu sou o Kleber, fazem 27 anos, 10 meses, 10 dias que eu não faço uso de drogas. Eu também cheguei ao ponto de ter que estar indo para Narcóticos Anônimos porque a vida ficou incontrolável. Eu tinha um trabalho, eu era membro produtivo, tinha as minhas atividades e, por causa do uso de drogas, eu fui impedido de trabalhar, eu não conseguia mais ser pai para os meus filhos, eu tive que sair da casa dos meus pais e morar em outros lugares, né? Morei na rua também. E depois de um tempo eu consegui encontrar Narcóticos Anônimos, conheci uma pessoa que já estava em recuperação há algum tempo, uma pessoa que usou drogas junto comigo, e foi surpreendente para mim, naquele momento, estar encontrando aquela pessoa, porque assim como eu achava que ele também não tinha jeito, né? E aí, quando eu encontrei com essa pessoa, ele estava muito bem vestido, de terno, de gravata, fiquei surpreso. Achei bem legal. E eu estava vivendo um momento assim, que eu estava querendo encontrar um lugar para parar de usar drogas. Né? Não suportava mais usar, da forma como eu estava usando. Porque eu não estava conseguindo fazer mais nada. E aí, quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, falaram para mim que se eu continuasse voltando às reuniões, que eu não ia parar o uso de drogas. Né? E aí eu acreditei nas pessoas que me receberam naquele dia, e comecei a fazer uma frequência, né? Sugeriram para mim estar frequentando 90 dias seguidos, né? Sem faltar. E eu fiquei durante 2 anos dentro de Narcóticos Anônimos sem faltar uma reunião. Né? Porque estava me fazendo muito bem, né? Eu, com 6 meses, mais ou menos, eu já comecei a retomar a minha vida, assim, numa intensidade tremenda. Né? Comecei a trabalhar, os meus filhos começaram a me ver com outros olhos, né? Já começaram a me chamar de pai. A minha família, a minha mãe, deixou eu voltar para casa, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ver a vida tomar um rumo assim que nem eu esperava, né? Eu tinha os meus sonhos quando eu usava droga, em um dia ser uma pessoa feliz, né? Ser respeitado nos lugares onde eu passava. E quando eu completei 2 anos de recuperação, a minha mãe me deu a chave de casa. Falou, agora nós confiamos em você, você pode voltar para casa, entrar a hora que você quiser, pode chegar a hora que você quiser, que não tem nenhum problema. E para mim foi muito gratificante. E aí eu continuei em Narcóticos Anônimos, né? E desde os meus 90 dias de recuperação eu comecei a fazer o serviço voluntário na Narcóticos Anônimos. Né? E me identifiquei muito com o serviço de Narcóticos Anônimos. Né? Foi lá que eu encontrei uma maneira de me organizar, uma maneira de planejar o meu dia, né? E fazer as minhas tarefas. Porque quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, eu cheguei totalmente dependente de ajuda de todas as pessoas. Né? Eu não sabia como lidar com a vida. Né? Eu não tinha vivido esse tipo de sensação ainda. E aí eu comecei a estudar, fiz faculdades, né?
tornei o funcionário mais exemplar dentro da minha empresa, né? Porque eu chegava antes do horário e eu saía após o horário, né? Eu fazia tudo aquilo que as pessoas de Narcóticos Anônimos sugeriam para mim, né? Kleber, segue o que a gente está sugerindo para você, que você vai ter muito sucesso na sua vida. Tudo aquilo que você almejar, tudo aquilo que você sonhar, em recuperação, frequentando as reuniões de Narcóticos Anônimos, é possível, né? Eu acreditei nessas pessoas e realmente minha vida deu assim uma guinada bem significativa, né? Hoje eu sou empresário, eu tenho a minha própria empresa, né? Eu tenho vários clientes, os meus clientes confiam totalmente em mim, né? Eu estou todo dia dentro de uma reunião de Narcóticos Anônimos. As pessoas de Narcóticos Anônimos acreditam também nas coisas que eu falo, que eu faço, porque elas realmente acontecem, né? Então é isso. Eu sugiro às pessoas que têm problema com drogas, ou acreditam que têm, tá indo visitar uma reunião de Narcóticos Anônimos, porque para mim foi um divisor de águas. Estar em Narcóticos Anônimos foi a salvação para a minha vida. Eu estava esperando o dia da minha morte. Quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, eu comecei a respirar de novo e comecei a viver uma nova vida. Obrigado. Bom, obrigado, Kleber. Só deixar bem claro para vocês que assim, NA não é o único lugar onde pessoas vêm se recuperando do uso de drogas. Existem outros lugares onde as pessoas vão se recuperando, mas para nós, e milhões de pessoas no mundo inteiro que frequentam as nossas reuniões de Narcóticos Anônimos, vem funcionando, né? Vou falar para vocês também, a gente tem uma outra estrutura de serviço que chama-se HI, que é Hospitais e Instituições. Essas pessoas também vão a albergues, prisões institucionais, hospitais psiquiátricos, nos falaram diretamente com aquelas pessoas que têm problema com álcool e droga. Então, eles levam um folhetinho lá para eles, falam um pouco da experiência, falam um pouco de NA. E essas pessoas, como não têm acesso à rua, quando eles saírem, se eles quiserem conhecer um programa de Narcóticos Anônimos, vão ser muito bem-vindos, né? Um serviço bem eficaz, que se leva essa mensagem a essas pessoas que não têm como vir numa reunião. A gente tem nosso site, que é o www.na.org, já falei do linha de ajuda, depois vou estar reforçando novamente. São meios que estamos encontrando de ter mais especificações. Eu vou passar para a Cíntia, ela também vai falar um pouquinho da experiência dela. Obrigada. Eu me chamo Cíntia e eu também sou adicta em busca de recuperação, junto com os meus companheiros em Narcóticos Anônimos. Fazem 5 anos e 1 mês que eu não faço uso de droga. E, bem, a minha história com as drogas também foi uma história bem complicada. Eu sofri muitas percas de valores morais, percas familiares, percas financeiras. Eu perdi tudo, né? Na verdade, eu perdi tudo, eu perdi o controle. Então, eu passei a viver para usar drogas e usava para sobreviver aí nessa realidade também de rua, né? Em busca sempre de completar aí esse desejo de uso, né? Que era muito compulsivo e foi bem desastroso, né? Minha condição chegou à miséria extrema, fiquei um longo tempo em situação de rua também. Em um determinado momento, andando por um bairro de São Paulo, eu avistei uma placa que dizia: problemas com drogas, podemos ajudar. E era um local de um grupo de Narcóticos Anônimos. Naquele mesmo dia, eu não entrei no grupo, mas essa pergunta que tinha problemas com drogas, eu estava com um problema muito sério com o uso da droga. E falar, podemos ajudar, né, essa afirmativa dessa placa, eu precisava de ajuda. Então eu me interessei. Ali foi plantada uma sementinha que me levou a ter esperança. E no outro dia eu voltei naquele grupo. E quando eu cheguei naquele grupo, foi incrível o que aconteceu, né? Porque o ambiente era bem acolhedor, era um formato com uma roda, tipo
de conversa mesmo, e as pessoas iam partilhando ali as suas histórias de superação. E o que me levou a achar ainda mais interessante era a forma como elas iam enfrentando os seus problemas, voltando para as reuniões, através de uma ajuda mútua, de leituras que eram realizadas ali no momento em que estavam partilhando as suas experiências, eles iam conseguindo não voltar ao uso de drogas, né? Manter-se limpos um dia de cada vez e, enfim, a vida ia começando a ficar funcional. Então eu acreditei que aquilo poderia acontecer comigo também. Que eles foram falando, né, do tempo limpo que tinham, e isso me impressionou muito. E também algo interessante que aconteceu ali foi que eles se disponibilizaram em me ajudar. Falaram que estariam juntos comigo no que eu precisasse, principalmente ali naqueles primeiros dias, e ofertaram os números de telefones pessoais deles para que eu ligasse para eles quando eu estivesse muito angustiada. E isso deu muito certo na minha vida, porque eu fiz isso. Falaram para eu continuar voltando às reuniões, e eu fui frequentando ali. A vida em casa melhorou, a minha família também me aceitou de volta. E pouco a pouco as coisas começaram a acontecer de uma forma a eu conseguir me ressignificar como ser humano dentro de uma sociedade. Aí eu retomei os estudos, né? Hoje eu sou formada, tenho uma profissão, eu atuo na área, eu sou mãe para os meus filhos, né? Eu consigo participar de reuniões de escola, entender a importância de estar junto, de estar perto, consigo até fazer algumas reparações com a minha família, através de estar em recuperação. São muitas orientações que vêm para nós, né, durante as reuniões, de como a vida fica melhor, né? E isso me levou a sentir o desejo de ficar sempre junto com esse princípio, com essas pessoas, para que eu continue na minha jornada de recuperação. Eu conquistei muitas coisas, mas eu sei que eu ainda tenho muito a conquistar à medida que eu vou caminhando aí com essa nova maneira de viver. Eu agradeço por vocês me ouvirem, a atenção. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Bom, só lembrar assim, nós não somos nenhum tipo de profissionais, né? Eu, o Kleber e a Cíntia viemos aqui estar falando um pouquinho sobre o Narcóticos Anônimos, que é um programa anônimo. A gente não está mantendo o nosso anonimato, tanto para preservar as nossas pessoas como a Irmandade como um todo, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando no site, reforçando novamente nossa linha de ajuda, né? Nós vamos estar abrindo as perguntas, lembrando assim, sobre o que nós somos profissionais, então algumas perguntas a gente não temos todas as respostas, né? A gente não responde efeitos de drogas, causas, tempo de uso, porque a nossa intenção hoje aqui é só de falar um pouquinho sobre a nossa Irmandade e o programa de recuperação. Então a gente vai estar abrindo para perguntas aí, fica à vontade. Perfeito, Marco, muito obrigado pela participação, pela entrevista. As perguntas foram elaboradas pelos irmãos da GOSP e nós selecionamos algumas perguntas para vocês responderem. Sinta-se à vontade de responder ou não uma delas, tá bom? Primeira pergunta: qual seria a missão principal da Irmandade? Bom, a gente não fala de missão, né, uma palavra, mas assim, nosso trabalho de estar se levando essa mensagem mais adiante, como a gente veio fazendo aqui hoje. Qualquer local que a gente vai, numa escola, numa empresa, hoje a gente tem nossas redes sociais, a gente também tem nossos canais oficiais de Narcóticos Anônimos como divulgação, mas o maior e principal missão nossa é quando a gente faz esse tipo de trabalho, chegar uma pessoa lá dentro de uma reunião de Narcóticos Anônimos é o mais importante. Então, todo esse trabalho que a gente faz, dedicado dentro da nossa Irmandade, ou pessoas que vão em instituições, levar essa mensagem também, a nossa missão é essa. É que a pessoa que tem problema com álcool e droga, um familiar, conheça, que possa estar trazendo ele para dentro de uma reunião e estar vivenciando o que nós vivenciando hoje, que são ficar um dia sem usar droga.
Outra pergunta que foi selecionada seria: quais são os critérios para alguém participar das reuniões do Narcóticos Anônimos? Legal. O único requisito para ser um membro de Narcóticos Anônimos é ter o desejo de parar de usar droga. E de que maneira o anonimato é preservado dentro das reuniões e por que isso é importante para os participantes? A nossa 12ª tradição diz que o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando sempre de colocar princípios acima de personalidades, né? Então, dentro das reuniões, os companheiros têm um respeito um pelo outro e isso nos dá segurança de falar sobre os nossos problemas, as nossas adversidades, que precisamos melhorar, sabendo que essa informação não vai ser vazada, porque a 12ª tradição e a confiança nos nossos membros nos dá essa segurança. E como a NA se mantém financeiramente, considerando que não há taxas de participação? Bom, eu também, quando eu cheguei no Narcóticos Anônimos, falei, pô, ninguém vai cobrar nada, ninguém vai fazer nada. E ao longo do tempo, quando eu cheguei, hoje eu entendo, né, a gente faz uma arrecadação dentro das nossas reuniões para manter o grupo, que a maioria das nossas reuniões se mantém dentro de uma igreja católica, mas a gente, dentro de qualquer pessoa, independente da sua crença religiosa ou não crença, é bem-vinda. Nós pagamos o aluguel simbólico, nós temos nossas literaturas, quando as pessoas chegam pela primeira vez, a gente dá um folheto, um livreto, uma lista de grupo. Hoje é mais virtual, mas a gente dá uma lista de grupo. Então, assim, quem pode contribuir são só os membros. Familiares, amigos que querem, às vezes, ajudar, não pode estar contribuindo com a nossa tradição, com a nossa 7ª tradição, que é manter, é só os próprios membros que se mantêm, todos os tipos de recursos de GNA. Como as pessoas podem encontrar uma reunião do NA em sua região? Existem reuniões virtuais? No nosso site, na.org.br, no topo da página principal tem 2 botões amarelos. Um para encontrar as reuniões presenciais e o outro as virtuais, onde você pode encontrar a reunião mais próxima do local que desejar ou estiver. Quais são os principais desafios enfrentados pela NA atualmente e como a organização planeja superá-los? O principal desafio do Narcóticos Anônimos hoje é levar a nossa mensagem de recuperação ao maior número possível de pessoas, né? E de que maneira a Narcóticos Anônimos tem feito isso? Através dos nossos serviços, nós buscamos apadrinhar mais pessoas, né? Trazer mais pessoas para fazer o serviço junto com a gente. E assim a gente vai poder atender um maior número de instituições, de escolas, enfim, as pessoas que procurarem o nosso serviço. E a adicção, ela tem algum tipo de preferência religiosa, política, social ou econômica? Para Narcóticos Anônimos não importa a religião, não importa a preferência política. Para Narcóticos Anônimos, a pessoa precisa só ter desejo, né? Narcóticos Anônimos não temos nenhum problema com sexualidade, com nada disso. Todas as pessoas que buscarem recuperação são bem-vindas em Narcóticos Anônimos. Geralmente, entendemos como drogas apenas as sintéticas, semissintéticas, as naturais e o álcool, mas esquecemos dos fármacos. Existe o uso indevido e exagerado de remédios que deveriam ser comprados apenas com prescrição médica e podologia controlada? Em Narcóticos Anônimos tem muitos membros que fazem uso de fármacos. Mas eles fazem uso porque é um profissional recitou para ele e tal. E Narcóticos Anônimos não tem nenhuma opinião a respeito disso, né? Para Narcóticos Anônimos, qualquer substância que altere o humor é droga. Mas a partir do momento que um profissional passa uma receita para um membro, ele pode seguir a vida dele, fazer o tratamento dele normalmente, não tem nenhum problema, nossa irmandade. Poderia nos explicar o que seria o apadrinhamento e a importância dos padrinhos e madrinhas dentro da Irmandade? Sim, o amadrinhamento ou apadrinhamento trata-se de uma pessoa com mais experiência dentro do programa de Narcóticos Anônimos que vai ofertar uma ajuda mais direta daquela pessoa da qual escolheu ele como padrinho ou madrinha. Então se torna um laço mais estreito entre 2 pessoas que vão estar
se ajudando mutuamente, né? Porque tanto o padrinho aprende com o afilhado, como o afilhado aprende muito com o padrinho. Mas é importante que seja um padrinho com um tempo maior limpo, com uma experiência maior na programação de Narcóticos Anônimos, para estar orientando esse afilhado para que ele fique, né? Para que permaneça no programa. Perfeito. E já encaminhando para o final da entrevista, existe algum recado ou alguma coisa que vocês queiram acrescentar para o público? Bom, primeiramente agradecer essa oportunidade maravilhosa de falar dessa irmandade que vem salvando milhões de vidas no mundo inteiro, né? Nossa ideia é que vocês sejam multiplicadores da nossa mensagem, né? Nossa ideia é que não identificar ninguém tem problema com álcool e droga. Que uma mãe, um amigo, ou o próprio pessoa que tenha problema com drogas, assistir esse vídeo, para nós vai ser de grande valorização, né? Essa é a nossa ideia. Como houve uma pergunta, essa é a nossa ideia. Essa mensagem lá mais à frente, que mais pessoas podem chegar e estar vivenciando o que nós vivenciando hoje aqui, que é um dia sem usar droga. E é isso, agradecer a Grande Oriente de São Paulo pela oportunidade e vocês aí por todo esse acolhimento dentro da nossa irmandade. Michael, Kleber, Cíntia, muito obrigado. Neste momento encerramos essa entrevista e gostaríamos de agradecer imensamente a participação dos membros do NA e a todos os demais envolvidos que de algum modo colaboraram para o seu acontecimento. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.